Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foi o dia de vocês no pregão de hoje, tá? Que trade maravilhoso. Para muitos, um movimento como esse, sair da operação ali com a pontuação muito boa, tá? Mas claro, se você considerar o tamanho do movimento do mercado, às vezes você pode ter aquele sentimento de frustração, queridos. Glória a Deus por ter pego essa operação. Glória a Deus por ter feito um belo resultado de forma rápida, objetiva, tranquila. Eu não tomei praticamente nada de calor na operação de hoje. Saí muito bem junto com o pessoal ali. A operação muito didática, muito simplista, tá? Rápido e objetivo. Eu gosto de operar mercado volátil. Hoje não foi volátil, hoje foi direcional, mas tudo bem, tá? O preço não para de cair até agora aí, mas volto a dizer, glória a Deus pelo resultado de hoje, pela operação, pela rapidez até que o mercado entregou, tá? E tá tudo bem, fico tranquilo quanto a isso, um dia bem objetivo e claro, lucrativo. Super quarta não falha. No mais, bem tranquilo aqui, sem muito o que falar, tá? Claro, voltar a pedir a vocês aí sempre, deixa aquele like, aquele comentário, ajuda a gente aí no crescimento desse canal, abençoando mais pessoas, alcançando mais gente ali que tá precisando desse auxílio aqui, tá, para evoluir, para crescer. E até mesmo você que tá me assistindo, não deixa de preencher o formulário e vir fazer parte do nosso time e conhecer um pouco do nosso trabalho. Estamos virando mais um mês aí. E glória a Deus, fechando com chave de ouro. Fechou? Sem mais delongas, tá aqui. Vamos lá, vamos entender aqui essa movimentação do pregão de hoje. Bem tranquila. Ontem, é muito complicado, né, quando você toma stop, porque tem inúmeros cenários ali que você poderia ter avaliado. Mas operar um gráfico pronto, justificar uma operação depois que ela já aconteceu, é muito mais fácil do que parece, tá? Então, assim, eu peço muito cuidado a vocês, porque assim, quando a gente toma stop, muitas vezes a gente esconde esse resultado. Eu tô uma pessoa pública aqui, eu posto minhas operações, eu não vou ver todos os movimentos, eu não vou enxergar todas as oportunidades. Então, o dia que eu acabar tomando stop, uma operação que eu vi ali, eu discordo desse trade, você entrou num lugar que não deveria, você não viu um ponto que deveria ter levado em consideração, queridos. Quando eu acerto, ninguém me fala assim, nossa, parabéns, fiz a mesma operação, isso, e ninguém aparece falando isso. Mas é tomar um stop, tem toda a justificativa ali, que muitas das vezes é só porque o gráfico já foi e você não entrou em algum ponto, seja por medo, seja pela falta mesmo de conhecimento, tá? Então muito cuidado em observar uma operação e justificar de forma incoerente, porque todos os dias eu faço o mesmo estilo operacional, só que um dia eu vou tomar stop, tá dentro da estatística e você tem que absorver isso o mais rápido possível. Nós banalizamos o stop porque tomar um stop muitas das vezes é aquela falsa sensação de estar errado. Às vezes você nem estava errado, às vezes sua operação está 100% correta, mas naquele dia ali a sua estatística acabou falhando. Mas teve uma outra oportunidade depois que deveria dar dado certo e tudo mais. Mas será que você estaria na frente da tela naquele momento? Será que já não tinha extrapolado ali o seu limite diário, seja de financeiro, até mesmo de quantidade de operações? Então assim, tem regras que a gente segue que às vezes não vão dar espaço ali para uma nova oportunidade. Então cuidado, tá? Paciência, para não ficar muito preso a esse tipo de informação educacional, tá? Porque aqui agora quem tá falando é o Felipe Chato, o Felipe professor, ele que tem que estar nessa condição ali de ensinar mesmo. Então, bem tranquilo, não teve segredo a operação. Eu tenho que mudar o gráfico aqui. Não teve segredo o trade de hoje, tá? Bem simples ali. Deixa eu ver, cadê? Eu tinha expectativa de um movimento de alta. Quando o mercado fez essa manipulação ontem no final do dia, né, nesse topinho aqui, final do dia nada, às 14 horas, hoje eu já fiquei bem atento a essa região que deixou muita liquidez. Eu falei assim, deixa eu ver o que vai acontecer na abertura. A abertura já jogou o preço para baixo. Eu tinha uma marcação de um FVG dos 5 minutos e uma base, que estavam abaixo dos 50%. Só que eu não ia entrar no risco, eu ia entrar somente na confirmação. E aí eu fiquei esperando, o que eu vou enxergar aqui nesse movimento. Ele deixou um belo de um FVG aqui logo na segunda vela do dia. Já fiquei bem esperto nesse movimento, porque já tinha um rompimento, era uma região que eu estava de olho. E para mim o ponto principal, mínima do dia, máxima do dia, tá nos 50% a oportunidade de entrada, eu não vou temer, tá? Eu vou executar. Inicialmente meu stop estava aqui, meu alvo
era a mínima de ontem, tá? Que foi bem tranquilo aqui, o mercado foi lá, você pode observar o vídeo, tá aí para você visualizar. O preço veio, falhou uma vez na continuidade, falhou esse primeiro topinho. Pavio não é rompimento, tá? Pavio não é rompimento. Do mesmo jeito que eu não considero aqui rompimento, isso aqui para mim também não é rompimento. Felipe, mas aqui ele rompeu, mas aqui ele estava chegando na minha região vendedora, ainda não tinha perdido a característica. Só que para mim, quando essa vela agressiva aqui de 9,15 acontece, já tinha deixado uma liquidez aqui que estava exposta, então eu precisaria validar essa liquidez, consumir essa liquidez para aí sim, perdendo a mínima do dia, justificar ou não uma oportunidade. E aí foi bem tranquilo, o mercado já me executou, caiu aqui, tá? Muita gente nesse tipo de movimentação sai fora porque tem medo de segurar o trade, a leitura que você está posicionada. Eu simplesmente vi o mercado bater aqui praticamente 400 pontos, voltar no 0 a 0, ficou travado até que ele acelerou. Eu até tentei o aumento de mão aqui, mas foi por muito pouco, cara. Poxa vida, é até difícil, né, quando acontece isso. Foi centavos de dólar, o mercado não me executou aqui nessa referência aqui de aumento de mão, que era onde eu estava apostando aqui nessa possível referência de aumentar para sustentar um trade até mais agressivo. E aí o preço acabou indo, tá? Não foi das operações mais fáceis ali que eu posso dizer de forma rápida, porque ficou fazendo esse movimento mais travado aqui em queda, mas depois também ele engatou uma queda aqui, deu uma volta bem agressiva. Isso aqui eu creio que atira muita gente e coloca muita gente na ponta compradora. E obviamente toma stop, o mercado tá caindo, não tem confirmação nenhuma, tem a tentativa, mas não tem a coerência de reversão. Felipe, se eu tivesse tentado uma movimentação de compra aqui, estava errado? Claro que não, mas eu preciso que você preste atenção em algumas coisas. Mercado direcional, a atenção tem que ser grande demais, porque as manipulações elas acontecem obviamente no lado oposto. O mercado está caindo, ele vai manipular topo, ele vai tentar de todo modo ali te induzir a comprar para você estopar. Ontem teve uma oportunidade que eu estava posicionado na compra, o mercado criou uma LTzinha assim de liquidez. Olha esse movimento aqui, cai. Isso daqui, rompimento ou liquidez, acabei de explicar. Pavio, liquidez, corpo real, rompimento. Tem um corpo real, então opa, isso daqui tá com a cara de indução. Olha esse movimento de pump and dump, no mesmo candle que acelera, o mercado já devolve na sua cara. Então aqui muita atenção, não tem mais muito o que fazer. Quando de fato vai confirmar o movimento, acontece a mesma estrutura. Candle de força rompendo, não tem, mas tem uma devolvida agressiva, porque os operadores de rompimento, quem fica saindo comprando igual um maluco aí, olha a LTzinha sendo confirmada aqui. O que eu falei com vocês aqui nessa operação? Minha atenção foi muito grande quando ele deixou essa liquidez dupla aqui no candle de 9,12 e no candle de 9,6. Aqui já fiquei, tem alguma coisa errada aqui. Fui acreditar ainda mais nessa oportunidade vendedora. É a mesma premissa. Só que no dia que eu acabo tomando stop, aí vem os operadores de gráfico pronto, que não deveria, que seja isso, aquilo, outro. Mas na hora que a operação encaixa, você tem que prestar atenção a esses estudos aqui que vão fazer você começar a ter resultados aqui no mercado. E observa, foi direto, acabou vindo já estopando todo mundo e acelerando com uma certa força, tá? Pô, Felipe, mas aí não tem nenhum lugar para você comprar hoje? Infelizmente não. Para mim foi uma queda muito agressiva que gerou muitas oportunidades de deriva, que é um cenário que talvez eu mais gosto ali de estar buscando por uma reversão, mas isso talvez fique para amanhã. Eu não sei como é que vai ficar, se amanhã é o dia de payroll, né? Sexta-feira é feriado nacional, então se amanhã for o dia de payroll, essa queda aqui pode ser uma queda mentirosa, o mercado cai para subir forte, devolvendo talvez todo esse movimento para amanhã. Não, Felipe, eu acho que o payroll vai continuar jogando o preço para baixo, tem muito mais espaço para corrigir, porque foi uma subida muito agressiva, show de bola. Eu não fico procurando gráfico lá atrás, observar, eu vou ficar caçando aqui pontos onde eu posso procurar, onde o mercado vai parar. Não, eu trabalho com o mercado principalmente no dia. O dia entregou, eu opero. O dia não entregou, eu aceito e espero uma oportunidade. Fechou? No menino dólar, obviamente, se minha expectativa no índice era de subir, o dólar continua a queda. Manipulação para continuar caindo. Mas preste atenção nesse cenário aqui. Eu até gostei aqui desse movimento do dólar para explicar uma possibilidade real para vocês. Olha a liquidez que eu tinha deixado desenhado aqui. O dólar veio caindo. Claro que isso daqui
você já tem que ter muito claro na sua mente que é uma deriva. O mercado tenta o rompimento aqui, trava, e a abertura já faz uma ideia de rompimento. Eu não sairia comprador aqui logo de cara, tá? Não sairia mesmo. Ah, mas deu certo. Eu não faria. Ah, mas eu fiz. Parabéns. Eu não faria esse trade. Eu esperaria um pouco mais de confirmação, e essa confirmação infelizmente não veio, tá? Porque quando ele consegue efetuar o rompimento, a oportunidade ela é muito agressiva para execução de compra. Demorou uma vida travado aqui, ó. Você pode observar que desde 9h30 até esse horário aqui das 15 é um dólar muito travado, com uma amplitude muito baixa, tá? 16 pontos de amplitude aqui. Você ficar falando que você ficou rodando o lote aqui, você é maluco. Você tá precisando parar, refletir e cuidar das suas operações, ser muito mais seletivo, tá? Eu estava conversando com o Alan hoje, falando sobre isso. O índice está andando muito, o dólar está mais travado. Que momento é esse? É o momento de você ficar procurando oportunidades no dólar? Cuidado, tá? Pô, Felipe, mas teve um FVG aqui, o dólar já inverteu esse último topo, já voltou no FVG, eu poderia comprar? Como eu disse, eu não compraria, tá? Justificando somente o dia como referência, eu acho que ainda era muito precoce essa operação. Mas se você fez, cara, de novo, parabéns, tá? Não é porque você tomou um stop, você acertou, que tem que ignorar o seu movimento. Eu só presto atenção em alguns detalhes um pouco mais interessantes. Então, o que eu esperaria para o pregão de hoje aqui para buscar uma operação? Uma liquidez. Onde você tem liquidez aqui para justificar esse trade? Eu tenho a primeira vela, tenho a primeira mínima, a primeira máxima. Enquanto o preço, desconsidera esse rompimento aqui, tá? Mesmo que ele tocou no FVG, considera somente isso daqui, ó, só o movimento de mínima e máxima. Quando o mercado está entre uma mínima e uma máxima, tudo que ele fizer aqui é alguma característica de alta ou de baixa? Porque se o mercado fazer esse movimento e volta, você vai falar, e FVG, tenho que vender. Mas o fato do mercado ter feito isso daqui, você fala, FVG, tenho que comprar. O mercado estava sem direção alguma. Você tem que esperar uma quebra de estrutura principal, uma liquidez aparecer para o mercado induzir, ou uma liquidez já consumida numa mínima ou numa máxima. Mas não. O trade, depois que passa, você quer acreditar numa leitura que, porque deu certo com o gráfico pronto, você quer inventar acreditar. Ou viu que fulano de tal fez essa operação e você fala, não, mas eu devia também ter feito, eu isso e aquilo. Cuidado, tá? Repito, muito cuidado. A movimentação do dólar não saiu do lugar. Andou e não saiu para lugar nenhum. Se eu fosse analisar o pregão de hoje, você está olhando, isso aqui é uma bela de uma deriva também muito agressiva. Ou seja, eu tenho mercado travado no pregão do dia anterior, eu tenho um pregão de hoje muito fraco em comparação à movimentação de amplitude, e a partir de agora eu tenho que atentar ao pregão de amanhã. Se amanhã for um dia que o mercado já abre com um gap, seja de alta ou seja de baixa, perdendo talvez essa estrutura, segue a ponta possível vendedora. A gap de alta, muita atenção, porque se o gap de alta for um gap de fuga, o mercado pode ir embora direto. Se o gap de alta for aquele gap de exaustão, o mercado pode entregar de forma muito contínua uma queda semelhante a essa daqui que aconteceu. Então, tem que ter paciência, tem que aguardar. Eu priorizo sempre o dia, analisando a estrutura e o melhor, a microestrutura do gráfico de 1 minuto. Beleza? Sem loucuras, tranquilo e calmo, sereno. Vamos fechar esse mês com chave de ouro. Te espero do outro lado da tela. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!